Então, continuando aqui o nosso exercício, né? Uma das formas que eu posso fazer de deixar mais prático essa questão dos elos é criar um function. Posso, por exemplo, criar um function em que eu estou recebendo o comprimento dos elos, que vai se dar sempre que eu utilizar um comando Grashov para valores de entradas, por exemplo, A, B, C e D, que são os comprimentos dos meus elos. Então, os meus elos, na verdade, não vão ter mais esses valores já definidos, né? Eles vão ser calculados sempre que eu digitar o comando Grashov. Então, A, B, C e D vai representar esses caras aqui. Posso até reafirmar. Elos é igual a um vetor que vai ter valores A, B, C e D. Isso serve apenas para eu eliminar esses erros que o MATLAB vai apresentando aqui, tá certo? Então, elos, e eu vou continuar. Eu vou salvar, ele tem que ser salvo. O nome do arquivo tem que ser igual ao nome do function que eu criei, Grashov. E vou colocar aqui. Para não ficar muita informação, eu vou digitar aqui também um clear screen CLC. Posso salvá-lo. O que representa isso, então, na prática, né? Sempre que eu chamar aqui o meu comando de Grashov, eu posso inserir valores dos comprimentos dos meus elos. Por exemplo, 10, 12, 17 e 19. Sei lá. Qual é a classe que pertence a esse meu mecanismo, né? Qual a condição de Grashov atendida? Quando eu aperto Enter, ele vai me dizer, é um mecanismo classe 3, caso especial de Grashov. Nós já vimos, no caso especial de Grashov, a soma do elo menor com a soma do elo maior tem que ser igual à soma dos outros dois. Se eu não quiser esses valores, eu posso repetir e alterá-los. Em vez de 17, posso botar 15. Ele vai dizer, olha, esse é um mecanismo triplo seguidor, classe 2. Na classe 2, nós temos que a soma do menor com a soma do maior tem que ser maiores do que a soma dos outros dois. E isso vai independer da ordem que eu colocar, por exemplo. Em vez de colocar 10, 12, 15, eu poderia ter colocado 15, 12 e 10. Ele continuaria sendo um mecanismo classe 2, mecanismo triplo seguidor. Porque lá no nosso código, nós definimos as variáveis S, L, P e Q que estão em ordem, independente da forma como elas são dadas como entrada. É diferente, por exemplo, se eu tenho um mecanismo classe 1, em que eu tenho, por exemplo, aqui, vou colocar 13. 13 não é classe 1, vou botar 14. Classe 1. No mecanismo classe 1, eu tenho manivela seguidor, porque ele está considerando que o meu menor elo, aqui no caso 10, ele é adjacente ao elo terra, no caso 14 aqui, ó, elo terra D. Se eu alterar esta ordem, por exemplo, colocar 10 aqui e aqui eu colocar 15, ele vai dizer, também é manivela seguidor, porque o meu menor elo, número 10, aliás, número 10, letra A, ele também é adjacente ao elo terra 14. Porém, se eu considero que o meu menor elo seja, por exemplo, o acoplador, né? Também seria classe 1, mas agora eu tenho uma situação de duplo seguidor de Grashov, pois o meu menor elo, esse de número 10, ele é a letra B, né? O acoplador, como nós já definimos. E mais ainda, se o meu menor elo, no caso, fosse o elo terra, utilizando os mesmos valores, mas alternando apenas a posição do meu menor elo, eu teria um caso de classe 1 também, porém de dupla manivela. As outras situações que nós encontramos são aquelas em que o maior elo é igual à soma dos outros três. No caso aqui eu poderia botar 36, que diria, essa montagem é uma estrutura, não representa um mecanismo. Ou mais ainda,
se eu colocasse um valor que ultrapassa. Nós vimos que não será possível essa montagem. Então são todos os condicionais que nós utilizamos lá para a nossa condição de Grashof. Se você quiser aprimorar esses valores, você pode trabalhar, por exemplo, com números negativos, números complexos, fazer com que o seu algoritmo reconheça apenas números naturais, números inteiros ou números positivos, da forma como você estiver trabalhando lá, dependendo da ordem de grandeza, das unidades medidas que você esteja utilizando no seu trabalho. Certo? Então essa aqui é a finalização daquele vídeo sobre o algoritmo para trabalhar as condições de Grashof. Realmente não é difícil, exige dedicação, estudo, revisão, bastante exercício. E é o que eu espero que você faça daqui para frente. Até os próximos vídeos, até as próximas aulas, bons estudos!